Bom dia, estamos começando o Teologia em 3 minutos. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Diz assim: E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão o seguia. E o Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos disseram para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, ele te chama. E levantando-o, ele lançou de si a capa em um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse texto ele traz um pouco de conteúdo histórico-cultural que nós vamos falar agora no Teologia em 3 minutos. O texto especifica 3 coisas que eu queria falar com vocês. A primeira delas é que ele era cego e pobre, em outras versões cego e miserável. A segunda é que ele era conhecido pelo seu sobrenome, que era o nome de seu pai, Bartimeu, filho de Timeu. E a terceira é que quando ele é chamado, ele lança de si a capa. O historiador, escritor judeu Flávio Joséfo escreve a história do pai deste cego, dizendo que ele tinha sido um soldado de guerra e ele, enquanto soldado de guerra, tinha se aposentado depois de muito tempo, um israelita, e tinha se tornado um comerciante muito rico, muito próspero. Quando Roma tomou Israel, deixou apenas que o poder religioso continuasse sendo exercido e tomou conta do poder político. Matou todos os ex-soldados de guerra e os filhos homens desses soldados tiveram seus olhos queimados. Eles seguravam esses filhos. Os soldados seguravam as suas pálpebras abertas e passavam as tochas até queimar os seus olhos. O texto especifica que esse rapaz, a primeira coisa que ele perdeu foi a paternidade. A segunda coisa que ele perdeu foi a identidade. Porque os romanos naquela época também pegaram todos os pobres que ficavam à beira do caminho e qualquer pessoa aleijada e mandaram escrever na sua capa atrás o que ele era. E Bartimeu tinha na sua capa escrito cego e miserável. Por isso que Marcos, quando escreve, ele escreve cego e miserável, porque ele já tinha o conhecimento e entendimento da época para ter essa certeza. E o interessante é que quando Jesus chama esse rapaz, a primeira coisa que ele abandona é a identidade. Ele lança de si a capa, o peso de não ter mais paternidade, o peso de não ter mais identidade, e se lança aos pés de Jesus. Tudo que nós precisamos é saber que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Lançar toda a situação fora, correr para os braços do Pai quando Ele nos chamar. Deixar que aquilo que faz com que a gente seja conhecido na sociedade fique para trás, para que nós possamos nascer de novo e viver para Cristo. Um bom dia e Deus abençoe.